Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E o dia mais esperado da semana chegou com a divulgação de diversos dados econômicos mundo afora. Nos Estados Unidos, a leitura foi positiva, trazendo as bolsas por lá para o campo positivo e a curva de juros para baixo. Na Europa, houve divulgação de política monetária, trazendo as bolsas também para cima e em linha com o mercado norte-americano. No Brasil, o destaque ficaram para as commodities, onde a Petrobras acompanhou a alta do petróleo e a Vale, com o noticiário corporativo, encerrou a sessão em forte queda. O Ibovespa fechou em torno de 0,20% de alta, muito próximo à estabilidade. E na sessão de hoje, o Ibovespa reforçou novamente o nível dos 128.184 pontos como patamar de resistência, mantendo estrutura de baixa com a formação de topos e fundos descendentes no curto prazo. 125.500 pontos ainda é o nível de suporte atual e resistência permanece o mesmo, também aos 128.184 pontos. Esse é o gráfico do dólar futuro em escala diária e em escala semanal. No curto prazo, tendência neutra reforçada, tendo como suporte os 4,82 e resistência aos 4,99. Pelo gráfico semanal, tendência de baixa permanece vigente e a estrutura de bandeira de baixa também. O cenário da bandeira de baixa seria reforçado com a perda dos 4,82, abrindo caminho para a busca dos 4,68 e dos R$ 4,38. E o índice S&P 500 futuro permanece com estrutura de alta, mas brigando na região dos 4.917 pontos, patamar de resistência atual, que, se quebrado, liberaria o índice para a busca dos 5.026 pontos e mais acima 5.120 pontos, sendo potenciais de alta de 2% e 3,86% respectivamente. Nível de suporte de curto prazo permanece o teto de antiga lateralização aos 4.838 pontos. Em escala diária, as ações da Vale consolidam formação de topo aos R$ 70,24 e, com o noticiário de hoje, aceleram o movimento de baixa na reta final da sessão, tendo no momento em que gravamos queda superior a 2,5%. Nível de suporte mais próximo permanece aos R$ 67,13, região que também passa sua média de 200 períodos. Em escala diária, as ações de Magazine Luiza sinalizam formação de fundo por volta de R$ 1,89, iniciando um movimento de alta corretivo em direção aos R$ 2,30. Esse movimento de alta observado hoje, no momento em que gravamos, sobe cerca de 7,80%, sendo a maior alta do índice Ibovespa, não muda a estrutura de curto prazo, permanecendo neutra. A atenção permanece para eventual rompimento dos 2,30, quando liberaria o ativo para a busca da próxima região de topo, indicada por volta dos 2,64, e suporte na região de 1,89, que, se desrespeitado, próximo fundo em 1,58. Em escala semanal, Itaúsa, após escapar de uma grande lateralização, deu início a um movimento de alta, consolidando a formação de continuidade altista conhecida como bandeira de alta. A projeção dessa figura gráfica levaria o papel até a região dos 10,94, sendo o alvo projetado, e no momento atual, o papel passa por correção, tendo 9,79 como apoio, e o rompimento dos 10,40, região de topo formada recentemente, liberaria o ativo para busca da projeção da bandeira de alta aos 10,94, totalizando potencial de alta de cerca de 5%. Na eventual perda de suporte aos 9,79, esse cenário seria invalidado e abriria correção possível até os 9,19, com cerca de 5,5% de queda. Seguindo com as solicitações, esse é o gráfico de Ambev em escala diária, papel que, após perder sua estrutura de alta, sua linha de tendência de alta, deu início ao movimento de topos e fundos descendentes, tendo consolidado nas suas últimas 6 sessões resistência aos R$ 13,44. No cenário atual, o papel busca suporte nos 13,15, região que, se desrespeitada, liberaria para queda adicional até os 12,74, sendo o potencial de queda de aproximadamente 3% até lá. Em escala diária, as ações de Goal 4 ainda respeitam tendência de baixa e, no movimento mais recente, consolidou o fundo na casa dos R$ 9,64 e, em um movimento de repique, veio próximo à região dos seus R$ 10,16, nível que já foi utilizado como fundo
outras vezes. Nesse cenário, favorece o movimento de continuidade baixista até os 9,64 e a perda deste nível liberaria o ativo para a busca dos 9,20, próxima região de fundo, totalizando aí um potencial de queda de 4,26% no eventual perda de suporte e do preço que negocia até lá, cerca de 8% de potencial queda. Em estrutura semelhante, observamos o gráfico de GGBR em escala diária, papel que após consolidar fundo, neste caso na região dos R$ 20,52, fez movimento corretivo, também respeitando região de fundo anterior aos R$ 21,78. Esse cenário favorece a formação de topo e movimento corretivo novamente até a região dos R$ 20,52, potencial queda de aproximadamente 5,5%. Em escala diária, as ações de Sanepar, Sapre 4, após um movimento de alta forte entre outubro e dezembro do ano passado de cerca de 40%, entram em cenário neutro, também sinalizando possível formação de topo duplo, uma figura gráfica que representa a reversão de tendência. Nível de suporte mais próximo fica marcado aos 5,51 e resistência aos 5,88, favorecendo a continuidade do movimento de baixa para o curto prazo. Do preço que negocia no momento em que gravamos até o nível de suporte mais próximo, compreende cerca de 3% de potencial queda. As ações de AR3 em escala diária respeitam tendência de baixa de médio prazo e sinalizam a formação de uma figura de continuidade baixista conhecida como bandeira de baixa, que já entrou em execução. No curtíssimo prazo, resistência fica marcada aos 83 centavos, região que já atuou como topo e fundo anteriormente, e suporte fica marcado aos 77 centavos. A estrutura atual favorece a continuidade do movimento de baixa, sendo que perdendo 77 centavos, teria próximo fundo aos 71 centavos. A projeção da sua bandeira de baixa traria uma queda maior para o papel, projetando a busca pela região dos 52 centavos, o que seria do preço que negocia no momento até lá, uma queda de aproximadamente 33,7%. Após perder sua linha de tendência de alta de longo prazo, positiva em escala semanal reforça cenário neutro, tendo como suporte a região dos R$ 6,10 e resistência aos R$ 7,45. No cenário atual, a atenção fica para o eventual rompimento de resistência, quando o papel recuperaria sua linha de tendência de alta e abriria espaço para a busca inicialmente dos R$ 8,14 e mais acima dos R$ 9,20, o que seriam potenciais de alta de cerca de 7,6% e 21,8%, respectivamente. Esse é o gráfico de Gol em escala diária, papel que após reversão de tendência, um movimento de alta, cenário de distribuição e a perda de suporte, fez uma nova lateralização no curto prazo entre R$ 7,21 e R$ 6,62. Nível de suporte esse que vem sendo desrespeitado na sessão de hoje. Se o fechamento ocorrer abaixo deste nível, próximo nível de fundo fica marcado aos 5,96, o que reserva um potencial de queda de cerca de 8%. Esse é o gráfico de azul em escala semanal, papel que após movimento de queda recente de aproximadamente 30%, sinalizou formação de fundo na região dos R$ 12,50 e favorece repique de alta até as regiões de R$ 14,55 inicialmente, com cerca de 5,3% de potencial alta, onde passam as suas duas médias, tanto a de 9 períodos quanto a de 21, e mais acima a região dos 15,70, onde tem uma região de fundo recente formada, com potencial de alta de cerca de 13,82%. Do lado inferior, o papel na perda dos 12,50, nível de suporte atual, teria a próxima região de fundo marcada aos R$ 9,59, potencial de queda de 22,57%. E as BDRs de Mercado Livre, papel que temos operação de compra em aberto e já atingiu o nosso primeiro objetivo, indicam formação de topo na região dos R$ 73,97, dando início à correção, que tem próximo suporte marcado aos R$ 69,00. Do preço que negocia no momento em que gravamos até o nível de suporte atual, tem potencial de queda de mais cerca de 3%. A estrutura de alta reforçada por sua bandeira de alta, que projeta alvo aos R$ 80,37, ainda é mantida. Então, o eventual rompimento dos R$ 73,90 aproximadamente poderia liberar o papel para uma alta adicional até os R$ 80,37, ainda preservando o potencial de alta de cerca de 8%.
Trago em escala diária e semanal as BDRs da XP. No gráfico diário, observamos a perda de sua linha de tendência de alta, um repique na região, favorecendo o movimento de queda até os 118,52, nível de suporte mais próximo, e resistência dessa lateralização marcada aos R$ 130,89. A eventual perda deste nível poderia liberar o papel para busca inicialmente dos R$ 113,00 e mais abaixo do que isso, os 106,61, onde passa sua média de 200 períodos. Do preço que negocia no momento em que gravamos até estes níveis, teremos quedas de 4,46%, 8,71% e 14% aproximadamente. Esse cenário negativo podemos observar aqui pelo gráfico semanal também. Após uma puxada de alta de meados de abril do ano passado até o mês de agosto, tivemos uma alta de cerca de 150% e o papel sinaliza a possível formação também de topo duplo, figura gráfica de reversão conhecida. No semanal, temos a região dos 129,28 como resistência e nível de suporte mais próximo aos 112,45, nível que se aproxima do segundo objetivo pelo gráfico diário. E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de Petrobras em escala diária, papel que já opera em tendência de alta de longo prazo e sinaliza a formação de uma figura de continuidade altista, conhecida como bandeira de alta. No momento em que gravamos, o papel sinaliza rompimento dos R$ 39,10, topo histórico formado no início deste ano, e tem como próximos alvos projetados R$ 40,46, cerca de 3% de alta, e R$ 42,52 como segundo objetivo, sendo 8,44%. O objetivo dessa figura de continuidade, conhecida como bandeira de alta, projeta a busca pelos R$ 43,91, sendo um potencial de alta total do preço que negocia agora até lá de cerca de 12%. Essas foram as análises de hoje. Eu me despeço por aqui. Uma ótima noite e até a próxima.